Máquina da História conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre o início da manhã do dia 2 de abril do ano 30. Missão Cavalo de Troia, transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro. Como eu havia informado, ontem Jesus veio até nós, acompanhado de um jovem chamado João Tadeu, para termos nossa última conversa com ele ainda em carne humana. Mas ele não ficou por muito tempo, pois disse que dedicaria toda a tarde e uma parte da noite para conversar com Abba, que ele fazia costumeiramente. Basicamente veio para fazer apenas 2 pedidos. O primeiro pediu para que, antes de regressarmos para o nosso templo, que esperasse até o próximo domingo à noite, onde ele nos visitaria com seu corpo moroncial, ou seja, nem espiritual, nem carnal. Assim ele nos explicou. É um meio termo. Ele queria que testemunhássemos e posteriormente relatássemos ao nosso povo, o povo do futuro, como seriam os corpos dos humanos após abandonar essa vida carnal e iniciar a verdadeira vida, que usaríamos esses corpos na primeira fase da jornada até o Pai Celestial. O segundo pedido foi para que deixássemos Judas seguir o caminho que escolheu seguir. Ele disse que entende o nosso propósito em tentar mudar a situação caótica em que se encontra a civilização do nosso tempo, mas que, mesmo que impedíssemos Judas, o que aconteceu, aconteceria. Não havia nem a necessidade da traição dele. E, antes de nos deixar, ele disse que, caso queiramos testemunhar o martírio da crucificação, que era para ficarmos cientes de que não há relatos no futuro que descreva fielmente a crueldade que foi esse dia. Tudo o que relataram até os nossos dias não chega nem a 20% dos fatos sobre a dilaceração imposta à carne do Filho do Homem. Então, orou por nós e seguiu o seu caminho até o cume do Monte das Oliveiras. Às vezes é difícil eu falar essa palavra. Fato é que uma das missões secundárias da missão Cavalo de Troia era, caso não conseguíssemos persuadir Jesus a desistir da cruz, o que de fato aconteceu, deveríamos testemunhar os acontecimentos daquele dia fatídico e tomar nota de todos os detalhes, desde o julgamento perante Pilatos até o último suspiro do Mestre na cruz. Mas depois que Jesus, dessas coisas que ele nos falou, estou preocupado sobre se o que vamos presenciar e posteriormente relatar a vocês será de grande impacto e comoção. Porque se chegou ao ponto do próprio Jesus avisar, é que a situação é ainda mais caótica do que aquilo que consta em nossos registros, que já são impactantes. Então não faço nem ideia como deve ter sido realmente. E é por isso que eu pergunto a vocês, vocês querem saber os detalhes sobre esse dia? Escrevam aqui na caixa de comentários se querem ou não querem, porque caso vocês queiram, vou dar o meu melhor para relatar tudo. Então pensem bem antes de escolher se querem ou não. E aproveitem também para se inscrever no canal Máquina da História. E continuando com as divagações e perguntas que fazíamos ao Mestre Jesus em nosso primeiro encontro, fomos interrompidos quando Eliseu perguntava ao Mestre o que acontece depois que morremos aqui. Porque muitos acreditam que assim que os justos morrem, vão direto para a presença do Pai, para aquele lindo coral. E como eu estava dizendo, naquele instante, uma enorme e bela mariposa quadriculada em preto e branco, atraída pela luz da fogueira, foi pousar justamente na ponta do galho com o qual o mestre brincava. E Jesus, fazendo uma alusão a ela, respondeu: "Diga-me, querido filho, achas que essa criatura está em condições de compreender tudo o que somos e realizamos como seres humanos?" "Não, Senhor, a distância é grande demais", respondeu Eliseu. "Então, tu dissestes, a distância é grande demais. Pois bem, aquela que agora te separa do Pai Celestial é infinitamente maior. E se um mortal fosse transportado depois da morte à presença do Pai, em verdade te digo que reagiria como essa mariposa perante a nós. Não saberia, não teria consciência de onde está, nem do que está ao seu redor. Felizmente, vós sois mais que uma mariposa, e podeis estar seguros do que digo. Chegará o dia, quando tiverdes crescido espiritualmente,
quando tiverdes progredido, em que vereis o barbudo e compreendereis. E o mestre tocou o peito de Eliseu com o galho que segurava e disse: Contudo, meu caro viajante, o chefão está aqui. Claro, muitas vezes pensamos nele, retrucou Eliseu. Não compreendeis, continuou Jesus. Eu vos estou falando de um dos grandes mistérios da criação. O Pai, em sua infinita misericórdia, em seu indescritível amor, há muito instalou-se em vós. Cada criatura do tempo e do espaço recebe uma diminuta fração da essência divina. O Pai, como eu vos disse, embora único e indivisível, se fraciona e vos procura. Instala-se em cada um de vós, os menores do reino. Eu não havia entendido aquelas palavras e indaguei. Trata-se de uma parábola, mestre? Não, Jazão, isto é real. E não me pergunteis como ele faz isso, porque é algo que ninguém sabe, é uma das suas grandes prerrogativas. Ele assim sabe, ele assim está, ele assim se comunica com a criação e as faz uno com cada mortal inteligente. E os teus anjos também recebem a centelha do chefe? Não, Eliseu. Essa magnífica e divina presença do Criador alcança unicamente a vós, as criaturas do tempo e do espaço, as mais humildes. Uau! Que luxo! Mas por que isso tudo se daqui a pouco morreremos? Escutai-me, mas não me ouvistes, Eliseu. Sois imortais. Agora estáis presos nesse invólucro carnal. Mas em breve, quando entrardes nos mundos que tenho reservado para vós, este corpo será apenas uma lembrança cada vez mais difusa. Vivei, pois, a atual experiência. Vivei com intensidade, vivei com amor, vivei com bom senso, com alegria, com ponderância, com sinceridade. E lembrai que tendes apenas esta oportunidade. Depois, após a morte, vivereis de outra forma. Vosso destino é Ele, o Pai. Não existe outro caminho. Vosso futuro é chegar a Ele, ser como Ele, ser perfeito, conhecê-lo, trabalhar ombro a ombro. Quando decides colocar-te em suas mãos, quando optas por fazer sua vontade, já és seu sócio. Ele fará maravilhas em ti. Ele te cobrirá com um amor que te levantará do chão. E teus medos, ouve bem, desaparecerão. Mas, mestre, voltando ao assunto sobre o que vem depois, pelo que entendi, continuamos vivendo? Ou seja, trabalho, estudo, relacionamento. Ao ouvir isso, Jesus respirou fundo e disse: Sim, mas não da maneira como vives aqui. No meu reino há várias moradas, digamos que especiais, nas quais voltais à vida, à verdadeira vida. Depois da morte, depois desse sono fugaz, aparecereis em um mundo diferente, igual a este, mas diferente. Conseguis imaginar corpos matéria que são e não são matéria? Estais capacitados para compreender uma carne que, além do mais, é luz? Carne e luz ao mesmo tempo? A isso me refiro quando vos digo que esse esplêndido mundo é igual, mas diferente. Compreendeis agora por que peço com tanta insistência que vivais a vida? Entendeis por que eu digo que estou aqui para experimentar a experiência humana? Vivei intensamente e generosamente. Saboreai a vida, desfrutai cada instante. Sabei que esta oportunidade, como dizes, é única. Nunca voltareis a este estado. Poderás voltar a esse mundo seu de nascimento, mas voltará como um estudante do reino, com um corpo como esse que citei, carne e luz. Quando estiverdes acordados nesse outro mundo, tudo praticamente será idêntico ao que acabais de deixar aqui. Eu vos repito, é um simples despertar, mas os defeitos e vícios da natureza humana continuarão pesando em parte, e os meus anjos ajudadores se ocuparão então de limpá-los. Serei preparados para um longo, muito longo caminho em direção
ao barbudo. Um caminho cada vez mais esplêndido, um caminho no qual, pouco a pouco, a luz irá dominando a matéria e chegará o dia em que serás isso, luz. No outro lado, lembrarás e serás lembrado, reconhecerás e serás reconhecido. Nenhuma das tuas qualidades se perderá. Lembrarás de tudo que vale a pena, tudo que te emocionou e serviu para progredir. O resto, as tendências puramente animais, os vícios e defeitos desaparecerão com o seu cérebro físico. Verás teus pais e todos seus entes queridos. Eles te ajudarão e você a eles. Mas insisto, aquele lugar não é como este. Lá não existe laços familiares tal como vos interpretais aqui na Terra. Nesses mundos não há lugar para conceitos como pai, família, esposa ou filhos. Sois como anjos, sois todos um. Depois dessa longa explanação, o mestre nos abraçou e se retirou para o cume do Monte das Oliveiras, onde fazia suas costumeiras conversas com Abba. Após esse dia, tivemos mais 2 oportunidades com ele. Algumas das informações já comentamos aqui nas transmissões anteriores, mas a que mais ficou marcada foi a que ele nos deixou na última, a de hoje à tarde, onde ele nos disse sobre Judas e completou: sei que minha hora se aproxima e estou aflito. Percebo que minha gente está decidida a desdenhar o reino. Mas fico contente em receber vocês, estrangeiros, que buscam a verdade, mesmo vindo de um futuro distante, que vem perguntando pelo caminho da luz. Todavia, meu coração dói por minha gente, e minha alma se angustia pelo que está diante dos meus olhos. Que posso dizer quando olho para a frente e vejo o que vai me ocorrer? Devo aceitar o convite que me ofereces para salvar-me dessa hora horrível? Confesso que refleti muito sobre todo o esforço de vocês e os seus propósitos. Mas não. Vim ao mundo para revelar o Pai. E se tudo o que acontecerá é consequência da escolha de revelar Abba, assim será. Esta é a hora. Será melhor pedir que vos unais a mim. Pai, glorifica teu nome. Tua vontade será cumprida. E com essas palavras temos por encerrada a Operação Cavalo de Troia. Mas digo que não fracassamos, pois creio que o aprendizado, tanto para nós quanto para vocês, povo do futuro, foi esplêndido. Tivemos uma oportunidade sem igual de conhecer o nosso Criador pessoalmente. E digo com toda certeza que nossos dias nunca mais serão os mesmos, pois ele viveu entre nós em carne. Nós testemunhamos esse fato e agora testemunharemos o seu retorno ao terceiro dia, seu corpo de carne e luz e o derramamento do seu Espírito sobre todos nós, seu Espírito da verdade. Lembrando que a nossa próxima missão para acabar com os farrapos vermelhos será regressar ao meu tempo de nascimento, salvar a vida Máquina do da filho... história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. Salvar a vida e educar o filho de meu amigo Pedro de Alcântara II e derrotar os traidores da coroa para que a monarquia se mantenha em nosso país, não deixando espaço para que os farrapos vermelhos se desenvolvam no meio político, educacional, cultural e social, proibindo, em definitivo, suas práticas nefastas, gerando assim um Brasil mais digno para todos nós. Lembrando ainda que precisamos da sua opinião sobre o relato da crucificação. Vocês realmente querem que eu testemunhe e relate detalhe por detalhe o que aconteceu? Sim ou não? Deixe a resposta aqui na caixa de comentários.